Nossa egressa, Leidiane Pereira Diniz, que é doutora em Ecologia e Limnologia em 2020 pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade Estadual do Maringá. Possui mestrado em Ecologia, 2017, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e graduação em bacharelado em Ciências Biológicas, em 2014, pela mesma instituição, o FRPE-UAST. Durante a graduação, foi bolsista do grupo PET Biologia UAST e estagiária do Laboratório de Ecologia do Plâncton na graduação e mestrado, em setembro de 2010 a fevereiro de 2017. Tem interesse em estudos na área de ecologia, com ênfase em zooplâncton, metacomunidade, diversidade beta-taxonômica e funcional, biodiversidade e ecossistemas aquáticos. Então, Leidiane, fique à vontade. Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat, podem levantar a mão, abrir o áudio. Fiquem à vontade e pode começar. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Tá, sim. Como o Cíntia me apresentou, né, eu me chamo Leidiane. Para mim, é uma honra estar aqui, né, eu fui do PET, fiz parte dos primeiros integrantes lá em 2010, então o PET é um grupo que eu amo de coração e para mim é uma honra estar aqui, agradeço demais o convite. Então, vamos lá, qualquer coisa, como o Cíntia falou, vocês podem interromper, gente. Se eu não conseguir ver o chat, mas vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, na tarde de hoje, sobre os padrões de diversidade beta e metacomunidade diante de um mundo em mudança, né? O zooplâncton também é afetado. A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre algumas alterações ambientais, como a construção de reservatórios e o efeito de eventos climáticos extremos, diversidade beta e metacomunidade. Em seguida, eu vou abordar um pouco sobre a minha linha de pesquisa, né, utilizando zooplâncton. E, por último, vou falar um pouco, resumidamente, sobre a minha trajetória acadêmica, né, incluindo o PET na minha história. Então, tem sido observado, né, nos últimos anos, um grande avanço nos estudos ecológicos. E esse avanço, ele se deve, em grande parte, à perda da biodiversidade no antropoceno. E essa perda, né, tanto em ambientes terrestres, quanto em ambiente aquático. E é um fato bastante preocupante, né? E essa perda da biodiversidade, ela está relacionada a alguns fatores. Um deles é a construção de reservatórios. Essa regulação do fluxo de água por reservatórios, o que é que ela causa? Né? Ela altera a dinâmica natural do ecossistema aquático e pode vir a causar uma homogeneização da comunidade que ali habita. Né? A gente pode ter uma simplificação da biota aquática. Por quê? Esse reservatório, quando ele é construído, ele controla a dinâmica natural daquele ecossistema aquático. Então, por exemplo, a inundação não vai ser mais a mesma, né? Vai depender de como for a liberação de água por essa represa, né? Por os gestores. E o Rio Paraná, ele é considerado um dos mais afetados por barragens no Brasil. Aqui tem algumas fotos que eu tirei da planície de inundação do Alto Rio Paraná. Essa foi a área de estudo na minha tese de doutorado. E essa área, ela vem o Rio Paraná, né, mais especificamente, sofrendo com uma série de reservatórios que foi construído a montante desse rio. E isso tem resultado em um processo de oligotrofização, que é esse empobrecimento, né, de nutrientes na água do rio. Eu lembro que na minha primeira coleta no Rio Paraná, chegou um determinado trecho que estava, quando eu botei o profundímetro, tinha 3 metros de profundidade, mas eu conseguia ver perfeitamente o fundo do rio. Eu era capaz de descer do barco e sair andando para a margem, porque aparentemente era raso. Então, para um turista, né, um banhista, ele pode achar isso ideal, né, a água cristalina. Mas a gente sabe, né, enquanto biólogos, que é o empobrecimento da água que isso afeta toda a biota aquática do local. Né? A gente também tem a alteração na dinâmica natural do rio. Né? Como eu comentei,
uma planície de inundação, né, ela tem os momentos em que ela fica toda inundada, né? Então, com a construção de represas, esses eventos de inundação que alagam toda a planície ficam cada vez mais raros, trazendo consequência, né, para toda a biota. É tanto que nessa planície tem sido documentado estudos, né, que mostram o impacto dessas barragens no Rio Paraná, tanto para peixe, nesse artigo aqui, causando uma simplificação funcional nos peixes, né? Para fitoplâncton também, estudos na região têm documentado impactos dessas construções de represa. E para zooplâncton, esse aqui é um trabalho de uma amiga minha, do laboratório de Maringá, em que ela observou, ela comparou o Rio Paraná com o rio Enviema, que é um rio do Mato Grosso do Sul, que não sofre esses efeitos de represas. E ela observou que a funcionalidade do zooplâncton, né, ou seja, a diversidade de funções que o zooplâncton desempenha nesse rio barrado era bem menor do que no rio que tinha características conservadas. Então, isso só para reforçar, eu estou mostrando o impacto dessas represas, né, na biodiversidade aquática. Além da construção de reservatórios, a gente tem também os próprios eventos climáticos extremos, né, que causam uma perda, né, nessa diversidade. A gente sabe que os eventos, a gente vive em um mundo em aquecimento, né, e esses eventos, eles causam prejuízos para a biota aquática, né, a gente tem o El Niño, que é o aquecimento das águas dos oceanos, né, e que na região sul ele causa inundações extremas, enquanto que o Laninha, ele é o resfriamento da água dos oceanos, e na região sul ele causa secas prolongadas. E tem estudos também nesse mesmo local que eu estava mencionando, mostrando o impacto desses eventos climáticos extremos, tanto para o zooplâncton, como nesse artigo aqui, para a funcionalidade da comunidade, quanto também para fitoplâncton e diversos grupos, né? Então, nesse cenário de degradação ambiental, mudanças climáticas, perda da biodiversidade, os estudos de diversidade beta, né, eles têm ganhado cada vez mais destaque. Então, a diversidade beta a gente pode definir como a variação na composição das espécies entre os locais, ou dentro de um mesmo local ao longo do tempo. E a diversidade beta, ela pode refletir para a gente dois fenômenos distintos, o turnover ou o aninhamento. O turnover, que seria essa substituição de espécies, como a gente pode observar aqui nessa figura. A riqueza não diminuiu, continua sendo 3, mas a composição das espécies variou. Isso pode ser resultado da filtragem ambiental ou de restrições espaciais e históricas. E outro fenômeno da diversidade beta pode ser o aninhamento, em que a gente vai ter os locais com menor riqueza de espécies sendo subconjunto de outros mais diversos. Isso aqui pode ocorrer, por exemplo, uma degradação ambiental em um determinado lago, e se perdeu espécies, né? Então, a diversidade beta reflete para a gente esses dois fenômenos. E por muito tempo, a diversidade beta ela foi uma faceta pouco explorada da biodiversidade. Mas nos últimos anos, como eu mencionei, vem se aumentando os estudos de diversidade beta. E diversas métricas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo para calcular essa diversidade beta, né? Mas independente de qual métrica a gente escolha para calcular essa diversidade beta, o fato é que os estudos de diversidade beta vêm se tornando cada vez mais promissores, né, nesse cenário que, infelizmente, a gente vive de degradação ambiental. E a diversidade beta ela tem ainda se destacado mais quando, além de considerar a identidade das espécies, né, Seriadaphne cornuta, Notodaptom cearensis, independente dessa identidade, a gente considerar também a função que aquela espécie está desempenhando no ecossistema. Então, a diversidade beta funcional, ela pode ser definida como a variação na composição dessas características, destes traços, entre diferentes locais, diferentes lagos, por exemplo, ou em um mesmo lago ao longo de diferentes tempos. Como será que está mudando essa funcionalidade das espécies, né? Então, para ficar mais claro, vamos pensar nessas duas comunidades
que eu trouxe aqui hipoteticamente. Olhando visualmente e rapidamente, a gente pode achar que essas duas comunidades, elas são semelhantes. Mas se a gente pensar que nessa primeira comunidade a gente tem espécies que são filtradoras, raspadoras e raptoriais, enquanto que nessa segunda comunidade todas as espécies são apenas filtradoras, essa primeira comunidade, né, a gente tem uma maior diversidade funcional. Isso aqui só hipoteticamente, tá, gente? Então, se a gente perder determinadas espécies, pode ter uma função maior, uma perda maior para o ecossistema do que outras. Por exemplo, se em um ambiente a gente tem uma única espécie com um único traço e a gente perde esse, a gente vai estar impactando mais o ambiente do que se a gente perder, por exemplo, uma espécie um traço funcional, na verdade, que várias espécies têm. Então, a perda ou ganho de algumas espécies podem ter maiores implicações funcionais para o ecossistema, né, dependendo da função que cada espécie desempenha. Por isso que é importante, além de considerar a identidade das espécies, né, a gente ter em mente também a função que ela está desempenhando ali. É o que a gente chama até de redundância funcional. Às vezes a gente tem várias espécies diferentes, mas que elas estão desempenhando a mesma função. Então, o impacto de perder alguma espécie ali vai ser menor do que se a gente tirar uma espécie que desempenhava uma função única ali. E entrando um pouquinho em metacomunidade, a gente pode definir como sendo o conjunto de comunidades ecológicas locais potencialmente conectadas por dispersão. Então, a ideia principal da teoria de metacomunidade é de que as comunidades na natureza, elas não devem ser entendidas isoladamente das demais na qual ela interage. Isso porque a gente sabe que os organismos, eles estão em constante troca, seja aqueles que têm dispersão ativa, como um peixe, ou de dispersão passiva, como o zooplâncton, né, eles são transportados por outros vetores. E a metacomunidade, ela pode ocorrer por processos determinísticos, né, que seria o filtro ambiental ou as próprias interações ecológicas na natureza. E nós temos também os processos estocásticos, que podem vir a explicar os padrões de diversidade beta, né, que são aqueles processos mais aleatórios, de extinção, colonização, deriva ecológica. Mas o principal desafio, né, para a gente como biólogo, ecólogo, é interpretar os dados observacionais e, a partir disso, a gente fazer inferência sobre que processos estão estruturando aquela metacomunidade. E outro ponto interessante, e que precisa ser considerado, né, em estudos ecológicos, é de que, como a biodiversidade ela muda ao longo do tempo e do espaço, a gente precisa considerar diferentes escalas. Isso porque se a gente faz uma coleta, isso para zooplâncton, estou falando, mas também para qualquer comunidade, tá, gente? E se a gente coleta uma única amostra, a gente está tendo apenas um retrato daquele momento, né? Então, a gente pode acabar superestimando, talvez, algum padrão na natureza. Então, sempre que possível, né, se for viável, considerar diferentes escalas nos estudos. Porque o mesmo evento, ele pode levar a diferentes padrões, dependendo da escala em que a gente está visualizando. E aqui eu trouxe mais algumas fotos da planície, né, como eu falei, esse ambiente, ele sofre com uma série de reservatórios à sua montante, o Rio Paraná, mas mesmo assim é uma região que suporta uma alta biodiversidade. Inclusive nessa região está inserido a área de proteção ambiental das ilhas e várzeas do Rio Paraná. Então, considerando a alta diversidade da planície de inundação, né, e esses impactos a qual ela vem sendo submetida, estudos de diversidade beta e metacomunidade são fundamentais porque eles vão nos ajudar a definir melhor estratégias de manejo e conservação da área. Então, foi pensando em tudo isso que eu comentei aqui com vocês, que o objetivo da minha pesquisa tem sido, e foi durante o doutorado, né, entender os processos que impulsionam a diversidade beta e a estrutura da metacomunidade em ecossistemas aquáticos continentais. E, para isso, eu sempre usei, né, desde a graduação até o doutorado, segui trabalhando com o zooplâncton para testar as minhas hipóteses ecológicas, né? E o zooplâncton, por que eu escolhi o zooplâncton, né? Porque ele é um grupo
de ciclo de vida curto, então ele responde rapidamente às alterações do ambiente. Então, em um curto tempo, você tem várias gerações de zooplâncton, então você consegue ter respostas rápidas, né? E, como vocês podem ver aqui, ó, eles têm uma variedade incrível de formas, né? Então, é um grupo que tem uma grande variedade morfológica e que tem diferentes estratégias e funções ecológicas, né? E isso tudo ajuda nos estudos de ecologia. É um grupo que ele se dispersa de forma passiva, então ele pode ser transportado pelo vento, né? Seus ovos, o zooplâncton produz ovos de resistência, e o vento atua na dispersão desses ovos, principalmente em ambientes que estão localizados mais próximos um do outro, né? O zooplâncton ele também pode ser disperso por aves. Esse estudo aqui do meu amigo Cláudio Júnior, também da UAST, a gente fez parceria nesse trabalho, foi realizado na Mata da Pimenteira, e a gente observou que os ovos do zooplâncton, 65% dessas espécies de zooplânctons, elas eram potencialmente dispersas por aves, né? A gente fez uma simulação em laboratório com pés de aves, e foi um resultado bem interessante. Além disso, o zooplâncton também pode ser disperso por pererecas, né? Eles são potenciais dispersores de formas latentes e ativas de zooplâncton em bromélias neotropicais. A gente observou nesse outro nosso estudo aqui, que foi um estudo simples que a gente fez durante a disciplina de ecologia de campo no mestrado. E, falando agora com mais alguns detalhes da minha linha de pesquisa, né, que foi, como eu já comentei algumas vezes aqui durante essa apresentação, foi nessa área aqui da planície de inundação do Alto Rio Paraná. Aqui, essa foto aqui, é uma foto do professor Horácio, que ele tirou de cima, dá para visualizar bem, né, a estrutura da planície. Então, essa área, ela vem sendo monitorada pelo PELD, que são as pesquisas ecológicas de longa duração, e foi com esse banco de dados do PELD que foi desenvolvida a minha tese de doutorado. Então, essa área, ela vem sendo feito o monitoramento dela há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que vem sendo coletado amostras de zooplâncton, de peixe, de fitoplâncton, ostrácoda, macrófitas aquáticas, diferentes comunidades aquáticas, né? Aproveito aqui até para enaltecer a importância do PELD, né? A gente sabe que vem tendo cortes na educação, mas o PELD, ele é fundamental, assim, para a gente ter esse acompanhamento do ecossistema, né? E a planície, como eu falei, né, ela vem sofrendo com essa série de reservatórios à sua montante, mas o reservatório que trouxe mais impacto ainda para o Rio Paraná foi o reservatório de Porto Primavera, que foi construído em 98. E aí, semelhante ao que eu tinha falado anteriormente, trouxe alterações para os padrões de dinâmica natural, fez com que os eventos de seca se tornassem mais intensos, e o de inundação extrema, que é quando a planície chega a 6 metros, ficaram cada vez mais raros. Isso trouxe prejuízo, principalmente para toda a biota aquática, né? Mas principalmente para os peixes, né? Alguns peixes são migradores e precisam dessas inundações extremas para sua desova. Processos de oligotrofização, como eu já comentei. E, de uma forma geral, alterações na biodiversidade, no funcionamento e nos serviços ecossistêmicos de toda a planície. E isso, né, ao longo desses 20 anos de monitoramento, tem sido observado um aumento na similaridade, ou que seria essa diminuição na diversidade beta ao longo do tempo, seja taxonomicamente falando, funcionalmente ou filogeneticamente falando, né? E isso é preocupante. Por exemplo, em um dos artigos da minha tese, o artigo 3, a gente observou que um período de seca prolongado na planície estava reduzindo a diversidade beta do zooplâncton. A gente tinha estudado 3 comunidades, fitoplâncton, zooplâncton e peixes, e a gente observou que apenas o zooplâncton dessas 3 comunidades estavam homogeneizando. Aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem no eixo X a seca prolongada, né, e a inundação extrema aqui. E aqui, essas linhas são os lagos, a gente tinha entre 7 e 10 lagos, dependendo do grupo biológico. E aqui, ó, a análise foi significativa apenas para o zooplâncton, né? Pode ver que aqui as linhas estão mais baixas no período de seca. A diversidade aqui é maior na cheia e menor na seca, ou seja, a seca homogeneizando
o zooplâncton. Então, esse período de seca na planície que a gente estudou, além de ter sido caracterizado, né, pelo evento climático Laninha, a represa essa foi o Rio Paraná, como eu comentei, sofre com essa série de reservatórios à sua montante. Isso é muito preocupante, gente, porque a planície, ela tem, em um ano, ela sofre vários eventos natural dela, de seca e cheia, né? Mas esses eventos de seca cada vez mais extremos podem vir a alterar a estabilidade e prejudicar essa resiliência da planície, né, a longo prazo. Então, considerando que os eventos climáticos extremos tendem a se tornar cada vez mais constantes, apesar da gente ter encontrado uma homogeneização apenas para o zooplâncton, a gente sabe que a remoção do zooplâncton ou a simplificação desse grupo pode comprometer a multifuncionalidade de todo o ecossistema ao longo do tempo. Então, a remoção do zooplâncton ao longo do tempo pode trazer consequências para toda a biota aquática. Esse aqui foi outro artigo da minha tese de doutorado, foi o primeiro trabalho, foi publicado no começo desse ano, e ele tinha como título Dinâmica da diversidade beta do zooplâncton e estrutura da metacomunidade depende da escala espacial e temporal em uma planície de inundação neotropical. O objetivo desse nosso artigo era investigar a variação sazonal da diversidade beta e estrutura da metacomunidade, usando a abordagem de elementos de estrutura de metacomunidade do zooplâncton, né, durante 4 anos e em 2 escalas espaciais. A gente considerou uma escala maior, em que a gente pegou toda a planície, e as 3 subbacias, a do Paraná, do Iviema e do Bahia, e depois a gente considerou também uma escala menor, cada subbacia separadamente. Então, nossa hipótese era de que, quando a gente tem uma inundação extrema na planície, nós vamos ter uma redução na diversidade beta. Isso por quê? Porque quando a planície está inundada, gente, a comunidade, né, a biota aquática, ela fica mais uniformemente distribuída, aliás. Então, isso diminui a diversidade beta. E, nesse caso, a comunidade, a metacomunidade, tende a estar distribuída de forma aleatória, porque choveu, né, inundou, então, o zooplâncton está indo para onde a massa de água, vamos dizer assim, está levando ele. Então, a gente acreditava isso, que vai diminuir a diversidade beta e a distribuição vai ser aleatória. Já no período de seca prolongada, a gente esperava uma maior diversidade beta, porque os ambientes estão mais isolados, as lagoas estão isoladas, então a diversidade em cada lago desse tende a ser maior, né? A gente vai ter um maior beta, e a gente esperava a predominância dos padrões clementisiano ou glisoniano, né? Na ecologia, clementisiano, que são aqueles padrões em que as espécies respondem em grupos ao ambiente, né? E em glisoniano, as teorias de Gleason, né, de que as espécies respondem de formas individuais. E, por último, a gente esperava que, quando a gente considera essa escala maior, toda a planície, a gente vai ter padrões de metacomunidade significativos. Enquanto que, quando a gente considera a escala menor, a gente tem quase estruturas, que são, dentro desses elementos de estrutura de metacomunidade, são padrões que, embora existam, não são significativos. Então, a gente pensava que, quando a gente considerasse essa menor escala, por não abranger toda a heterogeneidade da planície, a gente teria padrões não significativos, né, que seriam essas quase estruturas. Aqui só para representar um pouco para vocês como foram feitas as coletas, né, as coletas, como eu falei, fazem parte do PELD. 2001 foi um período que teve secadas na planície, por 2 anos. A gente fez amostragens trimestrais durante 2 anos. Em 2010 e 2011, foi o período de eventos de inundação extrema. Então, também coletas trimestrais, nesse período. E aqui só exemplificando, aliás, a coleta de zooplâncton, né, como a gente estava coletando em rio, lagos, planícies, ambientes de grande extensão, a gente costuma usar a motobomba, né, nesse caso.
que é para filtrar um maior volume de água. A gente consegue filtrar com a motobomba, o padrão do PEL é filtrar 600 litros, já são ambientes mais de medeira, que era mais raso, né, e menor. A gente coletava simplesmente com um balde graduado da subsuperfície. Então, só um principal resultado desse nosso artigo, para não ficar me estendendo muito, é que a gente encontrou que, independente da escala que a gente considerava, a gente tinha a predominância de um padrão clementsiano, né? Ocorreu em alguns momentos na escala menor padrões de quase estruturas, mas o padrão geral, principalmente na maior escala, foi o clementsiano. E isso quer dizer para a gente que as espécies de zooplâncton da planície, elas estão respondendo de forma semelhante ao gradiente ambiental e que elas estão se substituindo em grupos, reforçando assim o papel do filtro ambiental nesse local. Tá, e a gente pode pensar, mas um ecossistema altamente dinâmico, como o de uma planície de inundação, que passa por eventos de seca e cheia, como a gente pode explicar a alta predominância desse padrão, né, de um único padrão ao longo desses 4 anos de estudo? Isso é reflexo, gente, da alta diversidade da própria planície de inundação, né? O padrão clementsiano, ele é geralmente tem um alto turnover, né? Está relacionado a altos valores de diversidade direta. Então, apesar da gente ter encontrado quase estruturas, em alguns momentos, o número foi muito baixo. Né? Reforça que a gente tem que considerar, sempre que possível, escalas espaciais maiores, mas as quase estruturas que a gente encontrou no nosso estudo foram muito reduzidas, mesmo na menor escala. Então, reforça a diversidade da planície, mesmo nas menores escalas. Então, a gente os tomadores de decisões, né, quando vão escolher qual paradoxo da conservação, né, que é possível conservar todas as áreas, né, e às vezes o recurso financeiro é preciso escolher qual vai ser implementado, onde vai ser construída aquela unidade de conservação, por exemplo. E a gente sabe que, dentro da diversidade beta, quando a gente tem um turnover elevado, né, ou seja, a substituição de espécies entre o ambiente, a gente tem que conservar o maior número de locais possíveis, né? Porque podem ver que, se eu tiro esse lago da conservação, eu perdi essas espécies, porque a composição é distinta, né? A riqueza é a mesma, nesse exemplo aqui que eu trouxe, mas a composição muda. Já quando a gente tem um aninhamento, é indicado que os esforços de conservação sejam principalmente naqueles lagos mais ricos, né? E como no nosso estudo a gente encontrou a predominância do padrão clementsiano, né, que está associada a alto turnover, a gente indica, né, a necessidade de conservar o maior número de locais possíveis dentro da planície de inundação do Alto Rio Paraná. Esse aqui foi outro trabalho desenvolvido durante, na verdade, escrito durante o meu doutorado, né, mas ele é dados do projeto Água Pé, avaliação da qualidade de água de Pernambuco, como andam nossas águas. Né, esse aqui foi o trabalho da minha qualificação do doutorado. A qualificação não entra na tese, né, então foi um trabalho à parte. E o título era que o filtro ambiental impulsiona a diversidade beta-taxonômica e funcional em lagos rasos tropicais, zooplâncton, né? Então, nesse estudo, era um projeto do professor Mauro, não sei se quem está assistindo a palestra conhece o professor Mauro, ele era professor da UAST, né, agora ele está na sede, em Recife, mas tinha sido feito esse projeto em que tinha sido coletadas diferentes amostras desde do sertão de Pernambuco até o litoral. Então, a gente queria testar se, como nós temos essa distância de quase 400 quilômetros, né, entre as amostras que a gente coletou no semiárido e na região úmida, a gente esperava que a limitação da dispersão fosse o principal impulsionador do zooplâncton, né, por conta dessa distância, e a gente esperava que na região semiárida, como é mais seco e os lagos estão mais isolados, a gente ia ter uma maior diversidade beta-taxonômica e funcional. Aqui, nossos pontos de amostragem, né, a gente teve 21 lagos coletados no sertão e 21 lagos coletados na região úmida. E a gente observou que a região semiárida, aqui representada em marrom, nessa PCOA,
ela teve uma maior heterogeneidade ambiental, realmente, significativamente falando, do que a região úmida, aqui representada em azul. Mas a diversidade beta, ela não mudou entre a região semiárida e úmida, nem funcional, nem taxonomicamente falando. Mas o que a gente observou de interessante nesse estudo foi que no semiárido a gente estava tendo um alinhamento das funções do zooplâncton, né? Ou seja, a gente tinha lagos mais pobres funcionalmente do que outros. Já na região úmida, né, por exemplo, aqui a gente tem espécies filtradoras e em outro lago a gente teria espécies predadoras, filtradoras e raspadoras. Um exemplo. Já na região úmida, a gente observou que estava tendo uma substituição de traços funcionais. Um maior turnover, né? Enquanto no úmido era um alinhamento, no semiárido, aliás, era um alinhamento, aqui na úmida a gente tinha um maior turnover, né? Indicando que na região úmida a gente tem que conservar o maior número de lagos possíveis, enquanto que na região semiárida a gente deve conservar principalmente os que têm mais diversidade, uma maior diversidade funcional, né? Se tiver que escolher. Então, agora falando um pouquinho brevemente também, da minha trajetória acadêmica. Durante o mestrado, eu fui orientando, graduação e mestrado, né? Eu fui orientanda do professor Mauro de Melo Júnior, e no mestrado eu fiz no PPGE, em Recife, e a gente trabalhou com 3 reservatórios aqui de Serra Talhada: o reservatório Cachoeira, o reservatório Borborema e o reservatório Saco. E a gente queria saber, nesse estudo, a gente estava interessado em analisar a proporção de mortos de microcrustáceos, cladóceros e copépodes, né? Então, a gente usava um corante no momento da coleta, e os indivíduos que estavam mortos no momento da coleta, eles eram tingidos de azul, enquanto que os que estavam vivos, eles permaneciam na sua cor natural. Então, a gente observou, dos 3 reservatórios que estudou, a proporção de mortos variou de 0,6% a 90,6%, e é aqui esse que está em setinha, está um pouco pequeno, não sei se dá dando para ver bem, mas era o reservatório, aliás, do Borborema, que é um reservatório que recebe esgoto, aqui de Serra, né, um reservatório bastante poluído. Então, ele foi o que tem a maior proporção de mortos de zooplâncton. Então, a gente queria testar nesse nosso trabalho. Esse foi um dos capítulos da minha dissertação. Quando a gente fixa a amostra do zooplâncton com formol, a gente não consegue saber se o organismo estava morto ou vivo no momento da coleta. Fazendo essa coloração com azul de anilina, a gente conseguia ver, né, quem estava morto ou não. Mas a maioria dos estudos de zooplâncton, não sei se eu posso falar, mais de 90%, acho que eu posso sim falar isso, são muitos, só usam a técnica do formol. Então, a gente queria testar se tinha uma superestimação na biomassa desses estudos que não consideravam. Nossa hipótese foi rejeitada, a gente não encontrou essa superestimação, não foi significativo, né? Mas a gente comparou as análises estatísticas quando a gente considerava esses organismos que estavam mortos, então a biomassa do zooplâncton diminuía, né? Porque a gente tirava os que estavam mortos, e a gente comparou as análises estatísticas, e a gente viu que se relacionavam com variáveis ambientais distintas, né, quando a gente considerava os mortos e quando não considerava os mortos. E como os que já estavam mortos, né, de zooplâncton, eles vão sedimentar, vão contribuir para a comunidade bentônica, então a gente não pode considerar como biomassa viva. Então, apesar de nossa hipótese ter sido rejeitada, a gente reforçou nesse nosso estudo a necessidade, né, de mais análises para confirmar isso, já que eles respondem a variáveis, responderam, né, a descritores limnológicos distintos. Vindo agora um pouquinho mais atrás, a minha graduação, né, que foi entre 2010 e 2014, na querida UAST. Durante a graduação, a gente começou explorando alguns açudes, lagos da região, mas esse trabalho aqui foi o primeiro capítulo da minha monografia, né, no Lago da Pimenteira, que era um lago
Gente, trabalhar com lagos temporários, para mim, meu olhinho brilha, porque é um encanto. Você vai, cada mês que você vai, ou cada momento, né, que você vai no lago, o lago está completamente diferente. Então, parece que a cada mês é um ambiente diferente que você está estudando. E a Pimenteira, esse lago que a gente estudou, era basicamente isso. Então, a gente estudou a comunidade de cladóceros nesse primeiro trabalho da minha monografia. E a gente observou, a gente encontrou 22 espécies de cladócero, isso coletando a água, né, entre 2011 e 2012, essa amostragem. Quando chegou em 2012, o lago secou completamente, como vocês podem ver aqui nessas fotos que eu tirei da lagoa. Então, eu e o professor Mauro tivemos a ideia de coletar esse sedimento, levar para o laboratório, colocar para eclodir e ver que zooplâncton estava dormente aqui nesse sedimento. E foi interessante, gente, que depois que a gente colocou esse sedimento para eclodir no laboratório aí na UAST, a gente encontrou espécies que a gente não tinha encontrado mesmo em um ano de amostragem da fauna nativa. Isso chamou muita atenção da gente. A gente monitorou, acho que foram por 102 dias, essa fauna dormente, e a gente encontrou várias espécies que não tinham sido registradas aqui na fauna ativa. Né? Então, isso também reforça a importância de estudos de diversidade considerarem também as formas dormentes. O zooplâncton, pessoal, ele pode permanecer dormente no sedimento por 50, tem registro até de Macrotrix, que é uma espécie de cladócero, que pode ficar 90 anos dormentes no sedimento, né? Então, esperando as condições do ambiente virem a ser adequadas para eclodir. Provavelmente, nesse meu experimento de 100 e poucos dias, algumas espécies não eclodiram, porque cada espécie tem sua particularidade, né, de quando ela vem a eclodir. Mas reforça esse papel do sedimento em estudos de biodiversidade, né. A gente encontrou novas espécies no período da minha graduação, né, em parceria com a professora de Brasília, como o professor André falou no começo. Essa aqui foi chamada de Caronatella serratalhadensis, né, foi encontrada na Pimenteira e no Cachoeira. E também teve essa outra espécie aqui, que foi a Alona margipluma, encontrada nessa macrófita aqui, ó, lá no Cachoeira. E todos esses trabalhos, gente, que eu apresentei do mestrado e da graduação, desenvolvidos no Laboratório de Ecologia do Plâncton, né, na UFRPE, sob a orientação do professor Mauro. E já chegando mais ao fim da apresentação, né, é impossível, gente, eu falar ou eu mesmo, em algum momento meu, né, parar para refletir, assim, sobre minha trajetória acadêmica, é impossível eu não lembrar, com muito carinho, da UAST UFRPE. Gente, foram anos incríveis, assim, eu olho, vejo foto da UAST e me vem um sentimento muito bom, pela instituição em si, né, também, mas principalmente pelos professores, pelos amigos, funcionários, tantas pessoas lindas, né, que eu conheci nesses anos, que contribuíram para a minha formação, assim, de uma forma que nem dá para mensurar, né, então a UAST, eu sinto a UAST realmente como minha casa, é um sentimento, assim, muito verdadeiro. E também não tem como lembrar da minha trajetória acadêmica sem sentir uma gratidão muito grande por ter feito parte dessa família, né, do PET Biologia UAST, UFRPE. É um orgulho, gente, não dá para descrever aqui, poderia tentar, mas eu não ia conseguir descrever a importância do PET na minha formação. Eu sou muito grata ao PET, aos tutores que passaram por ele durante o meu período, né? Aqui eu trouxe até para mostrar a vocês, essa foto aqui foi a primeira reunião dos petianos. O PET ainda não tinha sala na UAST, né? E a gente se reuniu no laboratório. E eu lembro que nessa reunião a gente ficou brincando, a gente dizia assim, nossa, a gente faz parte dos primeiros petianos da UAST, o primeiro PET Biologia daqui. Imagina daqui uns 10 anos, quando tiver outros petianos totalmente diferentes, eles vão dizer assim, nossa, olha como esses petianos aqui estão velhos. Eles fizeram parte, foram primeiros integrantes, a gente brincava já com isso. E aí, hoje, até quando o PET fez 10 anos, eu lembrei dessa foto aqui, dessa nossa conversa. O PET está já se encaminhando, acho que para 11 anos, né? Foi formado em dezembro de 2010. E
E é isso, gente, uma gratidão assim muito grande. A gente, nessa época, que, nossa, vai demorar muito chegar a essa fase que vai ter um monte de petiante que a gente nem conhece. E não, passou muito rápido. E eu fico de coração muito feliz em ver o crescimento do PET, né? Sempre que eu vejo uma notícia, uma publicação nova do PET Bill, meu coraçãozinho fica quente, né? Muito feliz. E aqui são algumas fotos, né, da época do PET, sobre a tutoria da professora Luciana Matos, aqui nessa foto. Essa aqui foi nossa primeira recepção dos calouros. Aqui era a gente tirando foto para registrar com nossa primeira farda do PET. E é isso, aqui atividades de extensão, aqui foi o PET-PE, que foi organizado aqui em Serra. Na época só tinha o PET Biologia e o PET Letras, né? Os dois organizaram um evento, foi um evento muito bom, muito enriquecedor. E eu me considero muito privilegiada como petiana, porque eu também eu entrei no PET, entrei na graduação no começo de 2010, né, e no final de 2010 já tinha ingressado no PET, que foi quando surgiu, né. E, então, como eu fiquei no PET a graduação inteira, praticamente, pode-se dizer, né, então eu consegui pegar diferentes momentos do PET. Então, teve a fase com a tutoria da professora Luciana Matos, depois eu consegui pegar uma fase do professor Mauro como tutor, que também foi outro período maravilhoso no PET. Diferentes petianos, né, o primeiro leva de petianos estava mais perto de se formar, saiu, entrou outros petianos. Então, amigos assim para a vida toda. E todo o aprendizado do PET, né, gente, de desenvoltura, perder timidez, trabalhar em grupo. A gente escuta muito isso, né, enquanto petiano, e é a pura verdade, gente. O PET, assim, tenho muita gratidão a ele, realmente, por tudo, assim. Então, é isso. E na minha defesa de tese, né, no finalzinho de junho, uma professora da minha banca, já no final da minha defesa, ela me falou essa frase assim, de que por isso que os nossos mais velhos dizem, você não pode se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Ela falou isso, a professora Eneida, né, na minha banca, falou isso no final da defesa, e pensando assim, depois eu fiquei pensando, em relação à minha trajetória acadêmica, quando eu penso nessa frase que a professora falou no dia da minha defesa, me vem muito na mente uma gratidão muito grande da UAST e do PET, né, por tudo que ele me proporcionou, né, e também proporciona a tantos outros alunos. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né, como um fruto do PET, né, com muito orgulho. E foi um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Que lindo, Leidiane. Que jornada maravilhosa, uma área incrível. E o quanto que foi crescendo tua pesquisa na graduação, no mestrado até o doutorado. Foi muito bom, parabéns. Estamos muito gratos de nossa petiana com a gente. É muito bom a gente ver esse passado do PET e ver que ele está crescendo graças a vocês que saíram também e a gente que está dando continuidade. Aí eu que agradeço, Cíntia. É um prazer estar aqui e conhecer, mesmo que de forma virtual, os novos petianos, né? É um prazer muito grande. Eu agradeço demais a oportunidade. Que pena que está no remoto, mas que bom que a gente teve esse momento. Sim, fiquei muito Muito obrigada. feliz. Eu que agradeço, Cíntia. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Sim, alguma dúvida, pessoal, pode perguntar. Muitos parabéns aí no chat. Todos amaram. Foi muito bom, foi muito produtivo. Muito explicativo. Ah, Professor Martinho levantou a mão, Cíntia. Acho que ele quer falar. Segundo Vitória Lira, tu pode assumir agora que eu tive um problema no notebook. Obrigada, Leidiane. Eu vou ficar aqui. eu que agradeço, Cíntia. Oi, gente, voltei. Tinha travado meu computador.
vexames de online, né? Mas tudo bem. Eu queria agradecer a Leidiane, foi ótima a palestra. Depois eu tenho só uma duvidazinha, porque eu sou curiosa. Mas vamos deixar primeiro o professor Martinho falar, que ele está com a mão levantada. Oi, professor. Tá sem som, professor. Tudo bom, Leidiane? Você me deixou muito feliz, viu? Ah, professor, obrigada, viu? Por todos os Eu que, ensinamentos de ecologia. eu é que te agradeço. É tudo maravilhoso, viu? Eu fico mais feliz ainda de ver um trabalho com uma densidade teórica, né? Um trabalho que está tratando com a teoria e usando o organismo como modelo, né? Então, essas conclusões, elas vão servir não somente para zooplâncton, não somente para organismos aquáticos, mas elas têm implicações para vários organismos, né? Qualquer que seja, né? Enfim, então você tratando com teoria, né? Uma teoria pesada, isso me deixou mais feliz ainda. Eu queria também te fazer uma pergunta sobre num ambiente como no semiárido, né, que os lagos são temporários, né, você tem a estação seca que o lago seca e a cheia, então seriam ambientes que, a princípio, eles simulam, né, seria um modelo do que estaria já nessa tendência dos eventos extremos das mudanças globais. Será que essas espécies endêmicas desses ambientes semiáridos, né, que o lago é temporário, elas teriam, vamos dizer, uma tendência a uma sobrevivência maior, né? A comunidade como um todo, ela poderia retornar mais rapidamente à perturbação nesse cenário agora que se aproxima, não assim a longo prazo, mas com essas mudanças, né? Em relação a espécies de ambientes que não são tão extremos como essa lagoa que você estudou na graduação, né? Esses ambientes do sul que não chegam a secar, né? Então, eu não sei até que ponto que seria esperado, num nível de espécies endêmicas, essas adaptações maiores para ficar mais tempo latente, e na escala da comunidade, uma maior resiliência. Aí eu não sei. Sim, professor, uma pergunta muito interessante, né? E que, inclusive, eu já me questionei também em alguns momentos sobre isso. A gente sabe que as espécies daqui, do semiárido, né, já faz parte da história de vida delas. Eventos de seca por completo, esse Lago da Pimenteira, por exemplo, eles, dependendo do ano, ele pode secar mais de uma vez por completo, né? Então, já faz parte da história de vida daqueles organismos essa seca extrema. Só que a gente se questiona realmente se a intensidade dessa seca aumentar, como vem aumentando, né, com as mudanças climáticas, o impacto que vai trazer, né? Até que ponto a resiliência desse ambiente, dessas espécies vão conseguir suportar uma mudança ambiental tão drástica, né? E qual vai ser o nível. Aí tem até uns trabalhos de modelagem, tem uma amiga minha que faz umas modelagens para ver simulações em um cenário de mudança climática otimista, moderado e pessimista, as consequências. E, então, as espécies do semiárido, por mais que elas tenham esse histórico, né, como a previsão é de que vai ser eventos muito extremos, elas também vão sofrer bastante. Claro, em comparação com a de um ambiente permanente, por exemplo, um lago que não seca, ou que seca com uma frequência reduzida do que um comparado ao nosso, ele pode ter
Pode ser, né? Não posso afirmar, precisaria de algum estudo, né, para a gente testar isso. Mas pode ser que, por um período de tempo, a Caatinga se sobressaia, porque está um pouco mais, faz parte da história de vida dela, mas eu acredito que por pouco tempo, sendo muito extremo, acho que prejudica a resiliência, tanto de ambientes que já tinha seca, quanto de ambientes que não tem uma seca tão drástica de secar por completo, né? Mas precisaria se estudar isso mesmo. Mas eu acho que ao longo do tempo o impacto é grande para os dois ambientes, tanto um do semiárido quanto um do sul, por exemplo. Certo. Obrigado, Lidiane. Tudo de bom aí na carreira, viu? Sucesso. Parabéns. Eu que agradeço, professor, por tudo, tá? Os ensinamentos de ecologia. Muito obrigada. Acho que tem... A professora Maria professora. Acho que ela quer falar também. Pode falar, professora. Tá sem som, professora. Está com o microfone desligado ainda. Eu estou sendo muito feliz de ver sua apresentação. O André me avisou hoje de manhã, eu digo, vou assistir. É muito bom. Não sei se você lembra de mim lá da TED, né? Uhum. Eu estou aposentada, mas é muito bom, né? E eu fico feliz de ver a sua felicidade, de ver a felicidade do André, que eu estou vendo que ele está aqui, o coração explodindo também, né? De ver o resultado do trabalho, né, André? Que eu acho que é o que a gente ganha nessa vida, né? É o resultado do trabalho desses alunos indo para frente. Então, meus parabéns a você, parabéns a André, Mauro e outros, né, que tenham contribuído aí no PET, né, de Serra Talhada. É muito bom. Muito obrigada, professora. Fico muito feliz. Tanto que meu sonho, assim, um dia espero, né, conseguir passar no concurso, ser professora e conseguir retribuir, assim, todo o conhecimento, assim, com tanta dedicação que eu tenho recebido até hoje, assim, né, meu olhinho brilha sonhando com isso. Espero muito um dia também conseguir ser professora e professores bons, igual vocês, né, e conseguir retribuir também isso para outros alunos, né, igual vocês, para a gente. Muito obrigada, professora, fico muito feliz. Bom, achei o trabalho bem interessante, viu? Bem interessante. E eu também tenho começado a trabalhar com um pouco de ecologia funcional e eu fiquei com uma coisa meio curiosa. Eu não sei se você falou, mas eu tive que sair um minutinho, depois voltei. Eu não sei se você falou nesse intervalo que eu estava fora, mas eu fiquei curiosa, assim, de... Você disse que tem um turnover, né, tanto no ambiente úmido quanto no semiárido, né? O turnover é um processo bem marcante, mas eu sei que, lógico, obviamente, da mesma forma que planta, os animais, você até falou aí um pouquinho, tem os grupos funcionais, né, nutritívoros e não sei o quê. Você consegue perceber algum grupo que tenha destaque ao longo dessas mudanças ambientais, assim, que estejam mais severas, assim, alguma coisa assim? Por exemplo, em planta, a gente sabe que planta de ciclo de vida, quanto mais perturbado o ambiente, ciclo de vida rápido, que investe muito em reprodução e outras coisas assim, esse grupo que tende a predominar, e mesmo que não haja a perda de riqueza, a diminuição da riqueza, a homogeneização biótica vai ficando marcante, né? Isso o pessoal tem mostrado mesmo. Aí eu queria saber, em zooplâncton, que grupos funcionais seriam esses que começariam a se destacar por sua abundância e acabariam tendo um papel mais importante, né? Uhum. E a implicação disso no funcionamento do sistema, né? Do ecossistema, no caso. Sim, muito legal, professora, a pergunta. E a reprodução, assim, do zooplâncton é um traço que eu considero, assim, bem fundamental, né, porque o zooplâncton, ele se reproduz tanto de forma sexuada quanto assexuada.
E quando as condições começam a ser adversas, né, no ambiente aquático, para produzir o ovo de resistência, né, ele precisa da reprodução sexuada. Então, é um traço que a gente sempre considera, é o de reprodução, né, e dependendo a reprodução por partenogênese, né, produzindo vários ovos pelas fêmeas, e a reprodução, vários ovos não, vários filhotes, e a reprodução sexuada, né, trazendo esses ovos de resistência para suportar as condições adversas, né? Então, para traços, assim, a gente não avaliou qual traço seria mais Eu não importante. estou nem falando do traço, não. Estou falando que grupos funcionais seriam esses, Ah, dentre esses que a gente já sabe que existem, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu entendi que eles têm uma capacidade de se reproduzir muito grande, podem viver enterrados, assim, quase uma centena de anos. Aí eu fico pensando, então, teoricamente, eles não... A gente sabe que eles desempenham um papel importante, né? Mas o que é que acontece quando a pressão do ambiente é maior por mais tempo? O que vai acontecer com o funcionamento desse sistema? Como o zooplâncton pode influenciar no funcionamento desse sistema, na medida que eu perco alguns grupos funcionais e... Agora, eu também não sei, de repente eles podem voltar também depois, né? Então, sim. aí, se isso acontece, então, em tese, não haveria grande problema com esse grupo biológico. Eu estou perguntando porque eu não entendo nada, não. Estou tentando ver alguma relação com planta. Sim, muito legal a pergunta, professora. Me fez até ficar bastante pensativa aqui, mas seria no sentido assim também. Por exemplo, a gente tem espécies no ambiente aquático que são raspadoras. Então, às vezes, dependendo porque depende muito do impacto, né? O que trouxe para o ambiente. Mas vamos supor que o número de macrófitas aquáticas se reduziu naquele ambiente e reduziu também esse grupo de função de raspadores, né? Então, ao longo do tempo, vai trazendo alterações para o funcionamento, tipo no sentido de ciclagem de nutrientes, né? Influência para outros grupos tróficos. Então, eu acho que seria mais nesse sentido. O zooplâncton, acho que para fitoplâncton o pessoal usa muito grupos funcionais, né? Mas para zooplâncton a gente trabalha mais com os traços funcionais, né? A gente categoriza os traços e Não estou ouvindo. a gente já faz por começa parecido com a abordagem taxonômica, mas acaba chegando quase ao nível taxonômico. Então, tantos traços que a gente colocou ali, né? Então, é isso. Não sei se eu consegui responder tão bem, professora, mas eu acho que é nesse sentido. Cortou um pouco, mas sim. Cortou? Só, então, uma última questão, assim. Quer dizer, então, o zooplâncton, ele... Vamos supor, ele teria uma resiliência muito grande, né, enquanto grupo biológico, né, de restaurar as funções do ecossistema. Sim. Que não ocorre com todos os organismos, né? Em planta, assim, uma vez que a gente perde essas funções, é difícil recuperar. O zooplâncton pode ter outras espécies que desempenham a mesma função, ou ele pode, daqui a alguns anos, né, se as condições voltarem a ser favoráveis, ele voltar a aparecer no ambiente, mas também é muito relativo. Tá bom, querida. Foi um prazer participar, ouvir, agradeço, André, pelo convite, e é muito bom ver vocês aí. O prazer foi meu, professora. Muito obrigada, viu? Agora o professor André vai querer falar também da estrelinha dele. Muito bem.
rapidinho também. Eu estava aqui pensando, quanto orgulho, né, para a gente escutar a Leidiane falar aqui, um orgulho para o PET, né, incrível, assim, uma petiana, que eu estava dizendo, uma petiana raiz, né, exemplar. Uma pessoa também que dá muito orgulho ao ASHE, né, e a gente tem um momento desse aqui de discussão com uma pessoa que tem uma alta qualidade, uma profissional espetacular, de alto nível, como o Martinho colocou aqui, muito bem colocado, o desenvolvimento teórico por trás das questões, das principais questões, e testando no ambiente. Isso é que é ciência de verdade, né? É assim que a ciência avança, e você conseguiu passar aqui de uma forma tão simples e tão profunda que eu fiquei impressionado, usando os conceitos, né, da ecologia, conceitos importantes aí da ecologia, e trazendo isso que a gente consegue, inclusive, visualizar em outros campos, né? Você trabalha com zooplâncton, mas a gente consegue visualizar em outras situações, em outros tipos de comunidade, né, de outros organismos. Isso mostra o quanto você é especial, né? O quanto você é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo e fala com toda simplicidade e com todo amor, né? A gente percebe isso, e sempre eu percebi do amor que você tem nas suas palavras, e quando você trata do assunto que você pesquisa, né, das suas origens, isso é muito importante, né? E, assim, eu não tenho nenhuma pergunta especificamente, mas eu queria ressaltar uma questão que é muito importante também, dessas avaliações que se faz ao longo do tempo, só para ressaltar a importância do impacto, como a gente não sabe qual é o impacto, né, desses ciclos cada vez mais curtos de secas extremas, por exemplo, né, o quanto essas comunidades vão resistir, né, e principalmente eu queria destacar o estudo do PELD, né, que é no estudo do PELD que a gente consegue enxergar um pouco, numa escala maior de tempo, enxergar melhor, né, como você mostrou, essas mudanças que ocorrem. Então, queria, na verdade, parabenizar por todo esse contexto, né, de seu trabalho, da sua inserção nessa área de pesquisa e desse seu olhar tão importante, né, nessa área de pesquisa, e você se colocou muito bem aí também num ambiente de trabalho muito bom. Você teve muita sorte também, né, de ter se inserida no PELD, né, que também é um projeto muito importante que revela bem aí esses efeitos das mudanças climáticas. Então, Leidiane, muito obrigado, muito orgulho mesmo de ter você aqui, e desejo muito sucesso na sua carreira, e eu tenho certeza que você vai seguir essa carreira acadêmica, e os alunos vão ficar apaixonados por seu trabalho, por você, para lhe seguir. Parabéns, viu? Ai, muito obrigada, professor. Eu que fico muito feliz pela essa oportunidade de estar aqui, né? E eu que sou muito grata por tudo, ao senhor e aos outros professores aqui presentes, ao PET, ao ASTE, só gratidão. Muito obrigada por tudo, professor. Obrigada mesmo. O prazer é todo meu. Eu acho que não temos mais perguntas. Agora eu tenho uma pergunta, só porque eu sou curiosa, Leidiane. Na questão, quando você falou que colocava o corante neles, para distinguir quem estava vivo e quem estava morto, eu queria saber como é que funciona isso. É uma boa pergunta. No começo, quando eu fui trabalhar com isso, eu também ficava muito curiosa. Eu disse, gente, como é isso? É porque ele tem... O corante, ele tem algumas substâncias que faz com que a cor só pigmente tecidos que estão mortos, né? Tecidos que estão vivos, ele não consegue corar. Substâncias químicas mesmo, que tem nesse corante, né? Azul de anilina. E ele só se associa aos tecidos mortos, não consegue, e só para microcrustáceo, né? Tanto que eu não consegui fazer para rotífero, porque o estudo que tinha descrito esse corante para fazer essa função só sabia que funcionava para microcrustáceo, Cladocera e Copépode. Para rotífero, não, tipo,
tinha rotífero na minha amostra, alguns corados, outros não, mas como não tinha sido testado o efeito desse corante para o tecido morto de rotífero, então não pude usar os dados de rotífero, né? Porque só para microcrustáceo se sabia dessa associação com os tecidos do corpo dele. Mas era nesse sentido, assim. Não sei se deu para entender. Mas, do mesmo jeito que tem esse azul de anilina para ambiente de água doce, né? Tem também o vermelho neutro, que é para zooplâncton de ambiente marinho. Aí o pessoal usa, que aí também... Agora, para zooplâncton de ambiente marinho, eu não sei se funciona para o zooplâncton no geral. Mas para água doce, só funciona essa metodologia, né? Só para aquela doce de copépode. Certo, obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta? Algum petiano, algum professor queira falar alguma coisa? Lucas. Olá, Leidiane, boa tarde. Tudo bem? Então, parabéns, Ju, ótima apresentação, ótima explanação, muito bom. E um prazer. Lucas, viu? Então, você falou a respeito dos impactos internos e externos ao ambiente, onde estão inseridos os zooplâncton, e eu queria saber se existem ações, Leidiane, de conservação, né, de proteção ao zooplâncton em si. Sim, tem uma unidade sabendo desse papel, né, que eles têm, como você bem citou. Uhum. Tem uma unidade, porque agora eu não lembro o nome da unidade de conservação, mas é uma história até engraçada que o professor conta na palestra dele, que ele disse que ia ser estabelecida uma unidade de conservação, e disse assim, mas qual espécie endêmica dessa unidade de conservação? E foram atrás, qual espécie endêmica, e foi uma espécie de copépode, né, de zooplâncton. Então, se pegou e disse aqui, olha, essa espécie de copépode é endêmica, então pode-se estabelecer essa unidade de conservação. Não lembro em qual lugar foi, mas foi uma espécie de copépode. Depois que eu soube dessa história, eu sempre memorizo, porque às vezes diz assim, mas o zooplâncton, né, invertebrado, tão pequeno, indica mesmo tanto assim para você falar, às vezes as pessoas comentam assim, né? Qual o impacto para a conservação e tudo? Então, tem esse impacto, né, muito grande também. Muitas espécies endêmicas que, às vezes, por estar ali tão pequenininho, né, no ambiente aquático, acaba, às vezes, passando um pouco despercebido, né, do papel deles em si, né? Mas, não sei se qual foi a sua pergunta mesmo, Lucas? Desculpa. Sobre as ações de conservação. Eu estou perguntando isso, Leidiane, porque a gente sabe da importância que eles têm, né? Esse papel do fluxo de energia que eles promovem no ambiente. Então, é nesse sentido. Obrigada, Lucas. E mesmo, obrigada por relembrar. Então, mesmo sabendo assim, né, da importância deles e tudo, a gente sabe que ainda é muito negligenciado, né? Se vai plano de manejo, de conservação, mas infelizmente a gente sabe que tipo, os rios ainda continuam a ser poluídos, a gente sabe que existe em toda cidade, quer dizer, não posso falar em toda cidade, né, mas em muitas cidades, esgotos clandestinos que vão para o rio, né, e prejudica não só o zooplâncton, mas também outras comunidades aquáticas, e é um fato bastante preocupante, né, a gente tem que se preocupar como está sendo feito esse conhecimento que a gente gera na universidade, né, para fora da universidade, né, para os gestores, e até que ponto porque na unidade de conservação as coisas funcionam melhores, né, a gente sabe que ainda dentro da unidade de conservação às vezes ainda tem atividades ilegais, né, que são feitas, mas é isso, eu acho que a gente tem que investir mesmo em divulgação para fora da universidade, né, da importância da conservação e tentar juntando esforços para conservar mesmo esses ambientes. Porque eu considero ainda muito precário. A gente tem as unidades de conservação, mas
diante da diversidade que a gente tem, né, precisa de muito mais. Não sei se eu respondi, Lucas, qualquer coisa pode perguntar de novo. Não, imagina, muito bom. Obrigado, viu? E a gente sente muito, né, nesse aspecto. Espero que nós, biólogos, né, possamos, ou projetos de biólogos, nós ainda, e possamos juntar esforços para unir e conseguir, né, aí, essas ações funcionarem de forma, né, eficiente. Nessa conversa aqui, Lucas, até me lembro, em 2015, eu tinha participado do Congresso de Limnologia, e no encerramento, o professor Chico Esteves, do livro, né, de Fundamentos em Limnologia, ele fez a palestra de encerramento. E nessa palestra de encerramento, ele disse coisa que eu voltei para casa super pensativa. Que ele falou assim, ele e o professor Tundinzi, né, foram dos primeiros limnólogos do Brasil. E ele falou assim na palestra dele de encerramento, né? Desde a época dele, do professor Tundinzi, o número de limnólogos e de ecólogos tinha aumentado muito no país. Mas, mesmo assim, a degradação dos ambientes aquáticos só tinha aumentado. Então, ele falava, tem alguma coisa errada, como é que aumenta o número de pessoas estudando e aumenta junto o número de degradação ambiental, poluição aquática, né? Então, aí ele usava umas palavras bem fortes para dizer assim que a gente tinha esse papel muito forte e ter o cuidado de nossa pesquisa não ficar presa na universidade, né? Nem nas publicações, que a gente tinha que tentar ao máximo trazer esse retorno para a sociedade, né? Que é quem paga as bolsas de iniciação científica, do PET, de doutorado, mestrado. Então, ele puxava bem para isso, e realmente é uma coisa que a gente sempre tem, um ponto que a gente sempre tem que pensar mesmo, né? O retorno em si, né? Se a gente está conseguindo, a gente sabe a importância dali, mas vamos agora na prefeitura, sei lá como, vamos tentar, igual os professores fizeram, né, na UAST, com a unidade de conservação da pimenteira. Foi um trabalho muito bonito, porque se juntou, começou as pesquisas com a chegada da UAST, né? E foi vendo a importância de vários grupos, os macrófitas terrestres, macrófitas aquáticas, diferentes grupos, né, biológicos, e conseguiram formar essa unidade de conservação. Então, eu acho que é uma inspiração para a gente, assim, né? E pensar que também a gente não faz nada sozinho, né? É um trabalho de formiguinha, né? Como se diz. Mas acho que era mais ou menos isso, Lucas. Obrigada. E eu que agradeço, Lidiane. Nós que agradecemos, né? Muito bom. Bom, eu acho que não tem mais ninguém para falar. Eu só queria agradecer novamente, Lidiane, por você ter participado. Foi maravilhosa. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todo mundo adorou a sua palestra. É realmente muito interessante. Eu não conhecia muito dessas coisas sobre limnologia, mas adorei, achei muito incrível. Os petianos vão trabalhar com zooplâncton agora, professor. Brincadeira. Bom, eu acho que agora a gente já pode encerrar a gravação e tirar um printzinho, né? Ah, sim. Eu pinto. Vamos abrir a